Chega 2013, aí Deus olha para aquele casal improvável que pouca gente acreditava. E eu lembro que mais ou menos no segundo semestre de 2013, o meu coração sempre servindo igreja local, sempre servindo igreja local. Nunca deixei de servir igreja local, da minha, da minha infância. Eu lembro que eu tava fazendo fundo, os tecladistas que faz fundo na hora da mensagem aí, toma cuidado, Deus pode estar gerando alguma coisa enquanto você tá lá servindo a sua igreja. Tava fazendo fundo lá na PV, fazendo fundo de teclado para oração do louvor e tal. E eu senti que ali Deus começou a gerar alguma coisa no meu coração. Deus começou a gerar alguma coisa e tal. E aí eu lembro que eu fui pra casa. Quando fui pra casa, eu falei pra Júlia assim, na época tinha só nós três, eu, a Júlia e a Bia. Falei, amor, põe a Bia pra dormir porque eu eu não sei, eu tô sentindo uma incomodação, parece que é como se Deus quisesse me dar alguma coisa. Aí a Júlia foi, entrou no quarto, botou a Bia pra dormir, eu montei. Na época a gente morava num apartamentozinho bem pequenininho lá na Palhoça. Aí montei minha estação, meu teclado ali na sala e tal. Abri um dock em branco e tal. E comecei e tal. Comecei a orar. Lembro que eu coloquei uma música da Elevation, For the Honor, até hoje eu lembro. Uhum. Eu orei com essa canção e é como se Deus estivesse soprando alguma coisa no meu coração. De repente, eu começo a colocar algumas notas e começa. Tu és a minha luz. E refrão só em ti confiarei. Nossa, Veio primeiro a melodia pra ti ou já veio os dois juntos? A letra e a melodia. veio tudo junto. Foi um download assim, foi um download muito, muito grande. Um download do céu muito grande. Eu lembro que na época eu estava trabalhando até para uma canção da Além dos Cravos que tinha mais ou menos o mesmo tema. Tinha mais ou menos o mesmo tema e tal. E era uma música que falava sobre o mesmo salmo, sobre confiança em Deus. E eu comecei a trabalhar na, na canção e tudo mais e tal. De repente, em cima daquela passagem, Deus me trouxe essa canção. Aí eu gravei uma guia. Quando eu gravei a guia, aí o meu espírito se aquietou, o sono bateu e eu fui pra cama, dormi. No outro dia, aí a Júlia perguntou: E aí, amor, o que que era? Eu falei: acho que era uma música. Peguei e mostrei pra ti. Aí, nossa, amor, que música boa. Falei: nada a ver. Nada a ver, é uma música normal. Nossa, não, muito boa. Aí eu lembro que nós estávamos gravando, né, o EP do Avivar, na época, lá no sítio. E aí eu não queria mostrar a música, não queria mostrar pra ninguém, porque eu não achava que era boa o suficiente. E aí o El pega o computador, mostrei pra ele, ele pega o computador, sai correndo. Gente, vocês têm que ouvir essa música. Pegou, botou na mesa e pá. Pegou, deu play e mostrou a música pra todo mundo. E aí o bispo, não, vamos gravar essa música, não sei o que e tal e tal e tal. Gravamos Maranata e aí você já sabe o que que aconteceu, né? 2014, janeiro de 2014 a gente lança a canção. Janeiro de 2014 a gente lança a música e aí o Brasil inteiro começa a cantar essa música. Tu lembra da primeira vez as primeiras vezes que a gente tocava na PV essa Uhum. música? Todo mundo cantava. A igreja toda cantava e tudo mais. E aí em 2014 começa uma fase boa por um lado, porém também um pouco difícil por outro lado. Que veio o boom da canção e aí começaram as famosas agendas. E aí eu falei, ai, não era esse o plano. Não era isso daqui. Falei, poxa, demorei tanto pra gente fazer algo que desse certo. Agora que deu certo, eu tô longe de quem eu mais amo, longe da minha esposa, longe da minha filha e tal. E aí começamos, estrada, 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 Uhum. estrada. Mais uma vez meu coração começou a Ué, 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 ué. se inquietar e dizer, meu, não era isso. Nessa fase, tu conseguia se imaginar com um homem
viajando toda semana pra cima e pra baixo? Não, porque o meu pai, ele era representante comercial e ele viajava bastante. E eu lembro que minha mãe falava que eu ficava até com febre de saudade dele. Eu falava, cara, eu não quero isso pra mim, não. Não quero que meu marido saia pra viajar por aí, não. Porque a gente era, tipo, bem unido, né? Sim. A gente teve nossos perrengues no Teve. início de casado. Esse é melhor. Os nossos eu DR. contei pra tua mãe do ventilador. É que a Júlia me jogou um ventilador. Mas tem um contexto. O contexto é que eu não lembrei do Dia dos Namorados. Só isso. Esse foi o contexto terrível. Eu não lembrei do Dia dos Namorados. Era a minha linguagem de amor. Todo mundo indo aqui, ó. Era a minha linguagem de amor, homens que estão aqui. Cuidado. Não lembrar do Dia dos Namorados é motivo suficiente para uma mulher jogar um ventilador em você. Ó, eu não era lapidada, né? Não era convertida ainda. Não era ainda. Convertida, né? E daí, eu lembro que era Dia dos Namorados e eu sempre tive... Ainda tenho, né? Mas hoje eu sou controlada. Tipo, é aniversário de casamento, aniversário, Dia dos Namorados. Aí eu lembro que eu olhei, tipo, meio-dia. O Ananiel não saiu pra comprar nada pra mim. Não falou nada da gente jantar. Aí, 2h30, 3h30, 4h30, 5h30, 6h30, 7h30 à noite. Eu falei assim... Eu entrei na sala que ele tava... computador lá, produzindo as coisas dele. Eu, como assim? É Dia dos Namorados! Tu não comprou nada pra mim! Nada. A gente não vai sair! Aí tinha um ventilador preto do lado. Peguei. Taquei nele. Aí... Esposas que estão ouvindo isso, não façam isso em casa. Não façam, gente. Não façam isso em casa. Feio. Aprendam com o erro da pastorinha. Eu contei na sexta isso pro café, no Café das Mulheres. A minha sogra pensou... Falei, calma, minha sogra. Deu certo, tá tudo bem. Eu não era convertida, vai. Então, com esse lance da Maranata, não era realmente a vida que a gente sonhou, né? Não era eu não me imaginava longe da minha família, viajando toda semana. E chegou uma hora que eu não sei se eu já confessei isso publicamente, mas aqui é a hora de confessar tudo, então. Mas acho que publicamente eu nunca falei. Eu falei pra amigos aqui que me conhecem, eu já falei isso, mas... Chegou uma hora que era automático. Era um play que a gente... Era o famoso play mesmo. Era o botão assim, ó. Sendo sincero, por isso que hoje eu falo, gente, eu falo sobre... Né, quando eu falo sobre manipulação, eu não falo de algo que eu vejo, eu falo de algo que eu já vivi. Sobre a manipulação da adoração. Eu já vivi, eu sei o que é uma igreja não estar conectada com Deus, com uma banda que, pelo menos eu, não posso falar pelos outros, mas eu posso falar por mim, com pessoas ali que talvez estão num piloto automático, mas a igreja toda está cantando absurdamente, porque o repertório é bom. A música é hypada. A música é hypada, a música é hit, e aí todo mundo diz, Deus tá vindo. Não, Deus não tá vindo, é a música que é o hit do momento. Então, tocava Maranata em qualquer lugar. Quando tocava Maranata em qualquer lugar, meu Deus do céu, a glória desceu. Não tô falando que não descia. Em alguns lugares a glória descia, mas em outros era só uma música famosa sendo tocada. Uma música famosa sendo tocada para pessoas vazias que não eram supridas por aquilo. Eram pessoas que cantavam Maranata, dizendo só em ti confiarei, mas na segunda-feira tava morrendo de medo das lutas que vinham. Eu sei que um dia voltarás do céu para nos buscar, mas no outro dia tá transando com a namorada, traindo a esposa e fazendo um monte de coisa, porque não sabe que Jesus vai voltar nada. Mas estava lá, de mãos levantadas, cantando a música. Então, talvez se fosse o Viva la Vida do Coldplay, ia estar cantando do mesmo jeito. Então, mãos levantadas, gente chorando e muito barulho não é sinônimo de que Deus está vindo naquele lugar. Porque mãos levantadas e gente chorando e gritando, o estádio de futebol tem, show do Coldplay tem, sei lá, show da... Agora, quem que veio no Brasil agora? A Madonna? Não, a Lady Gaga. Com certeza tinha um monte de gente chorando lá, cantando as músicas da... Cantando Shalom Now, sei lá, se cantou Shalom Now, não sei. Tipo, de mão levantada, chorando e cantando, não sei. É a única que eu conheço dela. E... Então... Isso não é sinônimo de que Deus realmente está
está se manifestando naquele lugar. A presença de Deus, ela gera frutos de arrependimento, frutos de mudança. Então, falando por mim, sendo vulnerável aqui, confessando, eu estava num piloto automático mesmo já. Chegou um tempo que no início foi muito genuíno. Nosso coração tinha algo genuíno. Mas chega uma hora que você vai viajar e você já sabe do repertório. A gente já sabia qual era a receita. Tocava Forever, tocava Revelation Song, tocava Maranata. Tocava só essas 3 aí e acabou.